Muito bem-vindos em nome de Jesus. E para aqueles que eu ainda não dei, quero dar ou desejar um feliz ano novo. Amém? E para os que eu já desejei, desejo de novo. Recebe aí. Amém? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Irmãos, esse tempo ele começou ontem, à meia-noite, na virada. E hoje nós começamos a sermos instruídos. A sermos o quê? Instruídos, não é? Em uma caminhada de 12 meses, não sei quantas semanas e 365 dias. Acho que é 60 semanas, né? Quanto? 53, 12 meses, 53 semanas e 360, esse ano é bissexto? 65 ou 66 dias, né? Numa caminhada, num desafio de nós estabelecermos uma parceria com o Espírito Santo, amém? Irmãos, tem gente aqui que não é parceiro do Espírito Santo, e você precisa começar a estabelecer uma parceria com ele. Tem gente aqui que já é parceiro do Espírito Santo, mas está uma parceria meio fraca ainda, só no início, está na introdução. Você precisa crescer, não é verdade? Independente do nível, que você que já tem uma parceria com o Espírito Santo, não é? E como que eu sei quando eu já tenho uma parceria com o Espírito Santo? Quando eu faço aquilo que é a missão dele. A missão dele é a missão de Jesus, amém? Não é? Jesus foi e o Espírito Santo veio para ocupar o lugar do Senhor, não é? Mas de uma forma ainda mais profunda e ainda mais poderosa. Porque olha só, o Espírito Santo em nada é menos importante que o Senhor Jesus. Jesus diz assim, olha, eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem entender. Por isso que é melhor para vocês que eu vá. Quando vier o Consolador, o Espírito da Verdade, aí vocês vão poder receber aquilo que eu gostaria de falar, mas não posso hoje. Então o Espírito Santo, ele nos coloca em uma condição melhor daquilo que os discípulos tinham antes de Jesus, morrer, ressuscitar e ser levado aos céus, porque nós já temos o Espírito Santo. Mas nós temos que estabelecer essa parceria com Ele. E hoje eu quero começar a pregar para você sobre o tema estabelecendo uma parceria com o Espírito Santo. Você que não tem, vai estabelecer. Você que já tem, vai estabelecer em um nível maior do que você conseguir ser. Não tem limite. Não é só um nível acima. Não é só um passo à frente. É aquilo que você conseguir, amém? E eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho certeza absoluta, que esse ano será o ano mais transformador de toda a sua história de vida, de crente, de vida com Deus, que você já experimentou. Tenho certeza que se você ouvir e obedecer, esse ano você vai viver coisas marcantes na sua vida, que serão testemunhos que você vai contar ao longo de toda a sua vida. Testemunhos que vão inspirar muitos a ter uma parceria com o Espírito Santo. Amém? Então não fique ansioso, mas se coloque no processo. O Senhor disse uma vez para o seu povo, se vocês ouvirem e obedecerem, comerão o melhor desta terra. Amém? Eu quero mudar um pouco essa palavra e dizer que se vocês ouvirem e obedecerem, vocês terão uma excelente parceria com o Espírito Santo. Mas tem um se aí. Se ouvir e obedecer. Quando a Bíblia fala ouvir, não está falando da sua capacidade natural de escutar as coisas. Não é? Muitas vezes nós escutamos as coisas, mas não ouvimos. O que é isso? Não prestamos atenção. Então você precisa se esforçar esse ano, começando no culto de hoje, na RCA, na célula, não é? Na sessão Frido, quando voltar a sessão Frido, né, pastor Marquinhos?
a você de fato estar aqui e ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. Amém? Se você ouvir, você tem a condição de obedecer. Mas se você não ouvir, você não terá condição de obedecer, porque você vai sair ali na porta ali e vai esquecer de coisas poderosas que o Senhor falou com você. Então preste muita atenção. Se vocês ouvirem. E tem algumas traduções que não traduz ouvir, traduz assim, se quiserdes e obedecerdes, não é? Esse querer, em algumas traduções, traduz por ouvir. Por quê? Porque é um ouvir querendo receber algo. Porque se você de fato quer estabelecer uma parceria com o Espírito Santo, ou uma parceria maior e melhor, então você vai prestar atenção, porque tudo que eu vou pregar para você a partir de hoje são instruções, são ensinamentos bíblicos, inspirados pelo Espírito Santo, para que você de fato estabeleça uma parceria com Ele. Isso vai mudar a sua vida, amém? Isso vai mudar a sua história, vai ser algo poderoso na sua vida, não é? Você não vai aprender a ter uma experiência com o Espírito Santo, você vai aprender a ter vida com Ele, e uma coisa completamente diferente, amém? Vamos lá então, vamos começar a falar sobre estabelecendo uma parceria com o Espírito Santo, amém? O nosso texto base é Atos 15, 28, na Almeida Revista Atualizada. Atos 15, 28, na Almeida Revista Atualizada, diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Esse é um dos textos bíblicos de tantos, não é? Que mostram a ação da parceria do ser humano com o Espírito Santo, não é? Aqui estavam resolvendo uma questão muito difícil, muito complicada da igreja. A igreja, ao longo dos séculos, teve alguns concílios. O que eram concílios? Concílios eram reuniões muito importantes para decidir coisas muito grandes com relação à igreja, não é? E esse aqui foi o primeiro concílio, a primeira grande e importante decisão que a igreja teve que tomar, entendeu? Se eles tivessem tomado uma decisão errada, equivocada, enganosa aqui, meu irmão, a igreja teria sido destruída. Assim como muitas pessoas tomam decisões erradas e enganosas, e a vida delas é destruída. É ou não é verdade? Sonhos são destruídos, projetos são destruídos, não é? E esses homens sabiam que a decisão não cabia a eles, porque a igreja não era deles, mas como viviam, não é, nessa parceria com o Espírito Santo, então eles foram consultar o Espírito Santo, e porque viviam uma parceria com o Espírito Santo, eles tiveram sensibilidade para discernir aquilo que o Espírito queria, não é? Para perceber a testificação, né? Eu gostaria que você entendesse discernimento como a sensibilidade para perceber a testificação do Espírito Santo no seu coração. O Espírito Santo, ele sempre quer testificar coisas na sua vida, não é? A Bíblia diz, no Antigo Testamento, que ele prepararia um caminho para nós, e enquanto nós estivéssemos andando no caminho, teria uma voz atrás de nós, nos conduzindo neste caminho. Ó, vá para a direita, ó, vá para a esquerda, ó, vá um pouco mais devagar, ó, acelera aí, não é? Mas nem todos têm a sensibilidade para discernir a testificação do Espírito Santo no coração deles, e acabam tomando decisões erradas, que atrasam, atrapalham, colocam elas em situações desnecessárias, e até geram a destruição da vida delas. E
essa foi a grande e primeira decisão mais importante que a igreja teve que tomar. Foi o primeiro concílio. E depois de eles orarem, né, e tratarem das causas que foram trazidas até ele, o apóstolo Tiago dá uma resposta. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso aqui é poderoso, não é? Eles não falam assim, mas assim, não, eu entendo, eu acho, né? Não, foi o fruto de algo que foi uma parceria com o Espírito Santo, amém? E nós estabelecemos então, essa parceria com o Espírito Santo é algo fundamental para a vida da gente. Irmãos, de tudo, de mais importante que nós podemos aprender com os nossos líderes estabelecemos essa parceria com o Espírito Santo, essa conexão com Ele. Você está me entendendo? Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, meus pais na fé, que muito antes e muito mais importante de eles quererem me ensinar toda a Bíblia e todas as coisas necessárias para que eu fosse um bom pastor, eles, acima de tudo, me ensinaram a ter essa parceria com o Espírito Santo. Porque, entenda uma coisa, é humanamente impossível qualquer ser humano, por mais conhecimento que tenha, por mais experiência que tenha, ensinar tudo o que cada um de nós precisamos. É impossível. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensinaria toda a verdade. Então, essa conexão com o Espírito Santo, essa parceria com o Espírito Santo, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você possa imaginar na sua vida, para que você possa andar nesse caminho, e uma voz atrás de você te guiando. Você está me entendendo? Isso é muito importante. Então, é a coisa mais importante. E nós vamos começar a trabalhar isso nesse culto e todos os outros. E eu vou começar, hoje é uma mensagem mais introdutória sobre o assunto, mas a partir já do próximo domingo, nós começaremos bem do início. Bem da onde? Do início. Passo a passo. Para que você possa, se quiser, obedecer. E a sua vida com Deus, ao longo das semanas e dos meses, tomará um outro nível de vida, amém? E o Senhor, Ele fará grandes coisas na sua vida. Lembre, né, que quando a gente fala em estabelecer uma parceria, a gente está falando de algo que tem que ser feito, e a gente tem que fazer, amém? Ele quer que seja feito, Ele está fazendo, e nós temos que decidir entrar nisso que Ele está fazendo, não é? O Espírito Santo, ele já está fazendo o que Ele tem que fazer, Ele já está fazendo a obra que Ele tem que fazer, sim ou não? Então nós temos que participar disso, ajudar Ele nisso, amém? Glória a Deus. Romanos 8:26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemido que não pode ser explicado por palavras, pede a Deus em nosso favor, não é? Quando nós lemos esse texto, fora do contexto, nós temos a impressão que é o Espírito Santo que se torna um nosso parceiro, que é o Espírito Santo que agora toma as nossas causas, é Ele que entra no nosso negócio, é Ele que entra no nosso propósito de vida, é Ele que entra nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, e não são poucas as pessoas que pensam assim. Mas a verdade é o contrário. Não é o Espírito Santo que se torna nosso parceiro.
Antes de tudo, somos nós que decidimos ajudá-lo. Agora, essa ajuda que nós damos ao Espírito Santo, não é porque ele precisa da nossa ajuda. Não. O Espírito Santo, ele de fato não precisa de nada, nem de mim e nem de você, porque ele é Deus, amém? Então ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele é soberano, não tem como explicar Deus. Tem o louvor aquele que diz, né, ninguém explica Deus, não é verdade? Né? Então, quando esse termo ajudar, embora de fato nós vamos ajudá-lo fazendo tarefas, fazendo coisas, nós não fazemos isso porque ele precisa, nós fazemos isso porque nós precisamos. Tem coisas que, se nós não entrarmos nessa parceria com o Espírito Santo, nós não vamos, tem transformações que não vamos experimentar, tem crescimentos que jamais teremos. Você está me entendendo? Não é? E, com certeza, não teremos o nosso galardão no céu. O nosso galardão é fruto de tudo que nós fazemos em parceria com o Espírito Santo. Até porque você pode fazer coisas na igreja sem a parceria com o Espírito Santo. Você acredita nisso? Você acredita que você pode expulsar demônios sem ser parceiro do Espírito Santo? Quem acredita aí? Você acredita que você pode, que através da sua vida pode acontecer milagres sem a parceria do Espírito Santo? Você acredita? Curar um enfermo que você está morto? Você acredita? Sim. Jesus disse isso, né? Não é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus. Aí já é Senhor, então não fizemos isso, aquilo, aquele outro, curamos o demônio, curamos enfermo, fizemos muitos milagres. E Jesus dirá a eles: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, porque eles não tinham parceria com o Espírito Santo. Você está me entendendo? Não foram para a eternidade e, consequentemente, não receberam um galardão, não é? Então, parceria com o Espírito Santo é algo muito importante, algo muito poderoso. E essa parceria, aqui em Romanos 26, não é? Que diz que o Espírito Santo nos ajuda, é porque quando nós decidimos ajudá-lo, nós nos depararemos com situações aonde nós teremos fraqueza. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem duas situações difíceis que o crente pode viver. Uma é difícil e ruim, outra é difícil e boa. Uma das situações difíceis é quando você não tem parceria com o Espírito Santo. Quando você não se envolve nas coisas que o Senhor quer que você se envolva. Aí, você não tem o que orar. Você não tem. Você se ajoelha para orar, você não tem. Você faz aquela oração, não é? Que é quase uma reza. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por este dia, pela minha casa, pela minha família, toma o seu dia em tuas mãos, amém. Assim é no levantar, assim é no deitar. Você não tem o que orar. E quantas pessoas eu já aconselhei, as pessoas falam assim, mas missionário, eu não tenho o que orar. Eu simplesmente oro 2 minutos, 5 minutos e daqui a pouco já não tenho mais o que orar. E se continuar assim, vai continuar não tendo o que orar. Mas tem uma outra situação difícil, que é difícil, mas é boa. É quando a gente começa a envolver nas coisas, entrar nessa parceria com o Espírito Santo, entendeu? E você vai passar por situações tão difíceis, tão complicadas. E às vezes não é difícil porque, né, às vezes é difícil porque você se olha e se sente incapaz, inapto, às vezes não sabe o que fazer, não sabe o que dizer,
Entendeu? Você até canta aquela música, o que fazer, o que dizer. Eu acho contrário, o que dizer, o que fazer quando ele vem. Não sabe. Uma situação difícil. Talvez como essa que o apóstolo Paulo traz para a liderança da igreja naquele tempo, Pedro, João e Tiago. Eu fico imaginando a insegurança deles, o medo deles, um medo santo, não é um medo pela falta de fé, não é? É um medo gerado pelo temor. Gente, o que a gente faz numa hora dessa? Não é? E você se encontra numa condição difícil. Não é que você não tem o que orar, é que você não sabe o que orar. Porque tem uma diferença muito grande, não ter o que orar e não saber o que orar. Até parece ser coisa parecida, mas a prática é muito diferente. Eu já passei por situações da minha vida onde eu não tinha o que orar. Rapaz, já orei tudo que tinha que orar e já não tem mais nada, acabou a oração. Não é? Orei 5 minutos, quem já orou 5 minutos acabou a oração. Você está me entendendo? Mas aí a gente começa a crescer, começa a estabelecer um nível de parceria com o Espírito Santo. E porque nós queremos fazer parte daquilo que Ele está fazendo, queremos acompanhar alguém que é muito mais forte que nós, que é muito mais sábio do que nós, não é verdade? Que os pensamentos deles são mais altos do que os nossos, entendeu? E como nós queremos andar lado a lado com Ele, junto com Ele, vai ter horas que a nossa fraqueza vai nos querer impedir de prosseguir. Nós entramos na situação de não saber o que orar, aí Ele vem e nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como devemos orar. Não é que eu não tenho o que orar, é o que eu devo orar. Você está me entendendo? Alguém já passou por essa uma experiência assim, que você simplesmente quer orar, sabe que precisa orar, mas você fica assim, cara, como que eu vou falar? O que eu tenho que falar para Jesus agora? O que eu tenho que pedir para Deus agora? Aí você ajoelha, né? E geralmente as minhas orações desse nível começam assim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Estou aqui, ajoelhado, porque estou dependendo do Senhor, porque reconheço que não consigo. E olha essa situação, Senhor, mas eu não sei nem o que pedir para o Senhor, não sei. E daqui a pouco, meu irmão, vem uma inspiração. E essas geralmente são as nossas melhores orações, não é verdade? Sim ou não? Porque Ele vem e nos ajuda na nossa... Por quê? Porque nós decidimos acompanhar alguém que é mais forte que a gente. Mas Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que Ele vai nos ajudar. Mas Ele nos ajuda porque nós decidimos entrar numa carreira, andando lado a lado com Ele, que é infinitamente mais forte do que a gente, mais capaz do que a gente. É ou não é verdade? Sim ou não? Não é? Ele não se cansa. O Senhor não fica cansado. Nós ficamos. O desânimo não bate na porta do Senhor, mas bate na nossa porta. É ou não é verdade? Sim ou não? Bate a nossa porta. Senhor, o desânimo está batendo na minha porta, Senhor. Mas eu sei que é mandamento do Senhor eu ter bom ânimo. E se eu não cumprir, isso é pecado, me ajuda. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Não é? Teve uma vez que eu estava desanimado. Estava desanimado, não, estava lutando contra o desânimo, porque eu não aceito o desânimo não, meu irmão. Entendeu? O desânimo nunca, quando ele agarra na minha garganta, eu espernei até ele me largar. Entendeu? Aí, eu me lembro que eu estava lutando contra o desânimo, e eu ajoelhei diante do Senhor e falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda. O que eu tenho que orar?
Meu Espírito Santo falou assim para mim, isso que eu falei para vocês agora há pouco. Meu filho, ter bom ânimo é um mandamento. Se tu não ter bom, tu vai pecar. Então pede ajuda para mim, para não pecar, que eu te ajudo. Mas eu pedi, Senhor, me ajuda a não pecar, aceitando o desânimo. Me perdoa por ter cogitado aceitar o desânimo. Meu irmão, ele me ajudou. Agora eu já aprendi isso, Camila já me ensinou. Tem outros que ele está me ensinando ainda. Então, quando nós decidimos estabelecer essa parceria com ele, aí ele vem nos ajudar. Ele não nos ajuda tomando as nossas causas. Ele nos ajuda quando nós tomamos sobre nós as causas dele. Amém? Amém. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Essa palavra que ajuda, eu até já falei no domingo, né? Na sexta-feira, é um palavrão. Eu até treinei ela, mas está difícil. Sunantilambanomai. Se falar rapidinho, parece língua estranha. Sunantilambanomai. Ela significa trabalhar lado a lado com alguém. É como se eu pedir uma ajuda, pastor Marquinhos, pegar essa mesa aqui, e eu falo assim, pastor Marquinhos, pega numa ponta que eu pego? Não é assim. Quer dizer, é assim. Mas eu posso pedir assim, pastor Marquinhos, me ajuda com essas mesas, eu estou fazendo outra coisa. Se eu levo essa mesa assim para mim, é um tipo de ajuda? Sim. Mas aquela ajuda ali, é uma ajuda quando duas pessoas se propõem juntas a fazer a mesma coisa. Uma pega de um lado e outra pega do outro. Amém? O Espírito Santo, ele decidiu deixar um lado para a gente ajudar ele. Ele não precisa, mas por amor a nós, ele decidiu, não é? E esse é o tipo de parceria que o Espírito Santo quer ter conosco, definida por essa palavra aqui, não é? Você está me entendendo? De nós e eles, nós e ele, fazermos a mesma coisa. Tem uma parte dessa mesma coisa que cabe a ele, mas tem uma parte dessa mesma coisa que cabe a nós. Amém? Amém. Nós somos incapazes de fazer a parte do Espírito Santo. O Espírito Santo, por amor a nós, decide não fazer a nossa parte, porque senão nós não cresceremos. Olha o que o Senhor Jesus falou para a gente. Ele fala isso em outras palavras para a gente, lá em Mateus 11, 29, ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu... Ó, não é ele que toma o nosso jugo, é nós que tomamos o jugo dele, não é? Ele nos alivia dos nossos fardos, mas para nós tomarmos o jugo dele, o Senhor nunca vai tomar o seu jugo, nunca, nunca. Ou seja, ele nunca vai entrar na sua missão, ele nunca vai entrar na sua causa. Você está me entendendo? Ô pastor, mas as pessoas dizem que Jesus ele vai entrar na minha causa. Não, filho, você entra na dele. E a minha causa? Bom, filho, se você entrar na dele, toda a sua vida está resolvida, fica tranquila. Você não se preocupar com mais nada não. Você está entendendo? Não é? Ei, a questão não é que o Senhor vai resolver a sua causa, a questão é que você não vai nem precisar mais dessa causa aí, filho. Fica tranquilo. Você está me entendendo? Né? Isso é uma consequência. Isso é o quê? Uma consequência. Não é o foco, não é o objetivo. Não, eu vou entrar na causa do Senhor, para Ele entrar na minha, esquece, gente, esquece. É você que vai tomar o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aqui, essa palavra, tomai sobre vós o meu jugo, para o povo daquela época, trazia uma mensagem muito clara, porque eles eram um povo que trabalhava muito com bicho, não é verdade? Né?
todo o transporte deles era movido o quê? A bicha, tração animal. Sim ou não? Então, quem trabalhava em qualquer área, os pescadores, como é que levava os peixes depois que tirava dos barcos? Nas costas? Não, tração animal, filho. Imagina o tanto de peixe que eles pescavam lá, levando de... Não, era tração, não dava nem tempo, antes de terminar de carregar, estava podre já. Né? Quem trabalhava na roça, quem plantava, quem criava animal, não é? Para levar o feno, levar as coisas, tudo é tração animal, não é verdade? E geralmente, as carroças que eram puxadas, né, geralmente para o boi, né, elas tinham um jugo. O jugo era um negócio que ia prendido no pescoço de 2 bois. E eles botavam sempre um boi velho, um boi novo junto com o boi velho. Então o jugo era do boi velho. E o boi novo então entrava debaixo do jugo daquele boi, que já era um boi mais velho, que já era um boi experiente. Um boi que ia ensinar o boi novo no caminho que ele devia andar. Por isso Jesus diz aqui, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Geralmente o boi novo era arisco. Alguém já teve contato com bicho aí? Esses cavalos novos, esses boi novos, tem que domar, sim ou não? Sim. Eles são meio afoitos, não é verdade? É um bicho mais arisco, não é? Aí botava o boi novo e chucro do lado do boi velho e manso, enquanto que o boi novo saracoteava por causa do jugo, o boi velho mantinha a linha e ia puxando ele. Não é verdade? Já viu o crente novo convertido? Saracoteando, esperneando para não obedecer a Jesus. Ai, meu Deus do céu, ai, e fica lá, e fica se frescando, e vai, não vai, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. E está lá o líder, vamos filho, calma, tranquilo, não é verdade? Dando glória a Deus, aleluia, rolé santo, não é verdade? E a pessoa do lado, ali, aí, não, fica tranquilo, vai dar certo, não, mas é assim mesmo, mas tem certeza, porque não sei o quê, e fica lá esperneando. Você já viu isso? Você não tem um boi velho do seu lado, filho, você está enrolado. Não é verdade? Então o Senhor nos chama para andar com Ele, lado a lado. Ele não precisa de nós para puxar essa carroça, mas nós precisamos dEle para andarmos nesse caminho. Não tem como andar no caminho dEle sentado no jugo, e não tem como tomar o jugo sem decidir ajudá-lo a fazer o que é a missão dEle, fazer discípulos por todas as nações. Amém? Amém? Nós precisamos então ser parceiros do Espírito Santo e não ele ser nosso parceiro. Então, por amor a nós, o Senhor decidiu fazer a grande obra que Ele tem para fazer aqui na terra em parceria com o ser humano. Desde o início foi assim, não é verdade? Ele fez o jardim, parte era Ele que fazia e parte era Adão que vazia. Vamos lá, digamos aí, que Deus falou assim com Adão: Adão, olha só, eu já fiz os bichos, eu que fiz eles, agora te dá um nome para eles. Então uma parte era a parte de Deus, fazer os bichos, a outra parte era a parte de Adão, cuidar dos bichos, sim ou não? Ó Adão, eu fiz o jardim, agora tu tem que cuidar dele, e juntos, tu fazendo a tua parte ou a minha, ele vai expandir, ele vai crescer. E isso traria crescimento para Adão, não é? Isso daria a Adão oportunidade de ter o que conversar com o Senhor. Imagina só, meu irmão, por que muita gente não tem que conversar com o Senhor? Porque não faz nada junto com Ele. Quando a gente tem coisas em comum, a gente tem que conversar, não é verdade? Não é? Imagina Adão e o Senhor conversando todo dia no final da tarde, pastor Marquinhos. Não é? E Adão falava do Senhor, que o Senhor mandou fazer aquilo, eu fiz, e isso. Aí vinha o Senhor explicar para ele: meu filho, é porque é assim, é porque é assado. E conversa vai, conversa vinha. Quando veio, já estava à noite, Deus falou assim: eu tenho que ir embora, porque tu tem que dormir para levantar cedo, para fazer a tua parte amanhã. Você está me entendendo? E assim Adão ia crescendo, e assim o diálogo, a comunhão dele com o Senhor ia aumentando. Amém? Glória a Deus por isso. Nós
fazemos a parte natural e simples. A nossa parte é a parte natural e simples. Olha aqui para nós não fazemos a parte sobrenatural. Não fazemos. Nós simplesmente fazemos a parte natural e simples. E Deus faz a parte sobrenatural e poderosa e maravilhosa. A parte do Senhor é a parte sobrenatural, poderosa, maravilhosa. A nossa parte é a parte simples. E sabe de uma coisa? Tem gente, porque confunde aquilo que ela tem que fazer. Se amedronta em fazer. Então tem gente que acha que tem que fazer a parte sobrenatural. E realmente, se a gente olhar para o sobrenatural, dá medo. Você está me entendendo? Né? Às vezes, quando as pessoas me veem expulsar demônio, e falam para mim assim, mas você fica tão calmo, tão tranquilo, alguém já expulsar demônio aí? Você viu nervoso com o diabo? Não. Com Deus? Entendeu? Mas você fica tão tranquilo para expulsar demônio. Primeiro porque não sou eu que expulso. Amém? Amém? E eu faço a parte natural e a mais simples. O que eu faço? Bota a mão. E mais o quê? Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Quando eu canso, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Sai em nome de Jesus. Eu creio que a minha parte é natural e é simples. Não tem dificuldade no que eu faço. Mas é o nome de quem? O poder de Deus, o poder de quem que faz aquele demônio sair? Agora, se eu achar que eu tenho que ter algo, especial, além do Espírito Santo que já está em mim, um discernimento poderoso, uma revelação do céu, uma visão do céu aberto, Deus me mostrando por onde entrou, por onde tem que sair, qual foi o pecado. Claro que tem toda uma situação que a gente faz de mapeamento, né? Mas esse é outro assunto. E eu tenho que entonar uma voz mais forte, sai em nome de Jesus. Porque a gente fala assim, ó, sai em nome de Jesus, não sai falando, não, tem que ser mais forte, sai em nome de Jesus. Você já viu isso? Só que isso dá medo na gente. Quem conhece a história de Naamã aí? A serva de Naamã diz que se ele fosse lá na terra dele, Deus o curaria, que tinha um profeta lá. E o rei da Síria, que é para o rei de Israel, estou mandando Naamã aí, meu servo, cura ele. Aquele rei levou aquilo para o lado pessoal. Claro que as pessoas vêm até a gente, porque elas não têm conhecimento, e falam assim, pastor, ora para expulsar demônio de mim. Pastor, ora, a tua oração vai curar a minha enfermidade. Meu irmão, quem cura é Deus, amém? Só que as pessoas não sabem disso e elas vêm para a gente. Que nem o rei da Síria mandou a carta para o rei de Israel. Estou mandando meu servo aí, meu oficial, Naamã, cura ele. Olha o desespero desse rei, e muita gente entra assim nesse desespero, porque pensa que a sua parte não é a parte simples, e é a parte simples. Pensa que a sua parte não é a parte natural, e é a parte natural. Aquele rei entrou em desespero. Ele falou assim, rapaz, esse rei da Síria está querendo arrumar um pretexto para me atacar. Como que eu vou curar alguém? E tem muitos crentes que na hora de ganhar uma alma, que na hora de expulsar um demônio, orar por um enfermo, se sentem assim. Aí, Elias, né, o Eliseu, ficou sabendo, e falou assim, diz para o rei mandar esse cara vir aqui, diz para o rei, que há profeta em Israel, não é? Só que nós lemos isso, porque a nossa mente ocidental, desgraçada, né, nós vemos isso como cara assim, não, deixa para mim que eu resolvo, porque eu sou profeta, porque eu sou o cara, porque se eu mandar acontece. A gente muitas vezes lê isso e pensa desse jeito, não é verdade? Sim ou não? Mas por que Eliseu estava seguro? Porque assim como eu, assim como muitas pessoas, Eliseu sabia que a parte dele era a parte natural.
era a parte simples. E que se ele fosse sensível ao Senhor, para fazer o que é natural e simples, o Senhor faria o que é sobrenatural, poderoso e maravilhoso. Aí Naamã foi lá, entendeu? Não é? Então, de repente, as pessoas ali esperavam, né? Até a Naamã esperava, talvez até o rei esperou, que Eliseu ia botar uma roupa para impressionar, ia fazer um negócio para impressionar, você está me entendendo? Ia se colocar num altar bem altão assim, para mostrar a sua superioridade, a sua grandiosidade. Meu irmão, Eliseu nem saiu, e mandou um servo falar assim, ó, vai lá e diz para esse cabra aí, mergulhar 3 vezes no Jordão. Irmão, num dia que nem hoje, ninguém não precisa nem me mandar mergulhar em lugar nenhum. Se eu vejo, eu já me tiro sozinho. Não. Será que foi muito difícil para Eliseu fazer algo natural e simples? Sim ou não? Não. Isso é ter discernimento. Espírito Santo. O Senhor falou com ele. Não é? É que às vezes, nós não ouvimos Deus falar com a gente, porque como que nós medimos o que a gente tem que fazer, nós queremos botar o que a gente tem que fazer no mesmo nível do milagre, e nunca vai ser assim. Mas olha que coisa simples que Moisés fez para o Mar Vermelho abrir. O que ele fez? O que ele fez? Estendeu o cajado. Tem gente que ia ter que fazer ritual. Não, vamos fazer um ritual, vamos fazer um jejum de 21 dias, de 40 dias, e não sei mais o que, fazer aqui, todo mundo vai cantar e gritar, eu estendo o cajado. E o mar vai abrir. Não, ele só estendeu o cajado. E às vezes, porque nós buscamos de Deus assim, não, para Deus expulsar demônio, deve ser um tipo de posição de mão, um tipo de oração. Agora, para Deus ressuscitar um morto, que é mais poderoso, para Deus não tem mais poderoso, que tudo é do poder dele. Não, então tem que ser, então não pode ser só colocar a mão e mandar ressuscitar em nome de Jesus. Mas é assim que funciona. Na Bíblia é assim que funciona. Levanta e anda, não é? Levanta, não é? Lázaro, sabe? Olha só que coisa poderosa. Lázaro, sai para fora. A parte mais difícil foi rolar a pedra, meu irmão. Não é verdade? Rolar a pedra, e todo mundo esperava Jesus fazer talvez uma coisa assim espantosa, maravilhosa, que viesse fogo do céu, e Jesus levantasse a mão, e Lázaro sai para fora. É algo natural e simples, feito com fé, porque discernimos o Espírito Santo. Então, quando a gente espera que tem que fazer uma coisa muito mirabolante, uma coisa muito diferente, uma coisa muito sobrenatural, não, o sobrenatural não cabe a nós. Aí, nós vamos buscar a Deus, o que eu tenho que fazer para isso acontecer? Quando a gente vai buscar isso de Deus, com essa expectativa, nós rejeitamos aquilo que Deus trouxe, que é natural e simples. Foi por isso que o povo de Israel rejeitou Jesus. Eles esperavam o rei dos judeus. Aí olharam para Jesus, vindo de Belém, andando com um pescador, cobrador de imposto e prostituta. Se reunia com a galera, ia na casa deles, comia e bebia com eles. Ele disse, né, João Batista não fazia não sei o que, não bebia vinho, vocês dizem que está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe vinho, e vocês acham que, né? Então, eles estavam esperando alguém com uma aparência melhor, alguém com uma posição. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, e ela passa assim uma impressão assim de autoridade para a gente? Tem gente assim, sim ou não? Você pode treinar a ser assim, sabia? Você pode aprender a ser assim. Só você fazer um curso de oratória, por exemplo. Então você vai pegar ali entonação de voz, posição, não é? Vai empinar o peito. Você que você não pode ficar assim, tem que empinar o peito. Aí quando a camisa está apertada, abre aqui, ó.
pinar o peito, e, sabe, e a sua posição, o jeito que você olha, nunca dá as costas para o povo, e se mexe assim, se mexe para cá, entendeu? É quase ensaiar uma dança, que nem as irmãs ensaiam, entendeu? Aí você vê um homem com um jeito diferente, com uma postura diferente, com um olhar diferente, só de olhar assim dá um, pois é, Jesus não tinha nada disso. Ele era comum. Ele era simples. Só que aquela é a parte natural dele. Mas por causa da parte natural dele, muitos não viram a parte sobrenatural dele. E às vezes, o que impede de você ver o sobrenatural que Deus quer fazer através da sua vida, são as atitudes simples e naturais que Ele quer que você tenha. Ele só mandou ele, mergulha 7, né, ou 3? 7, errei por 4. 7 vezes no Jordão. O negócio foi tão simples, que Naamã rejeitou. Não, eu não vim até aqui para dar 7 mergulhos nesse rio pequenininho e barrento, com água turva. Lá na minha terra, lá tem água lá, os rios grandão lá, até falou o nome dos rios, água cristalina, que a gente mergulha 3 metros assim, dá para ver o sol. Né? Se você for para aquela região, lá tem uns rios top mesmo lá, meu irmão. Até hoje eles têm lá, existem os rios lá, os rios não secaram não. Entendeu? Estão lá ainda. Você está me entendendo? Não, mas se pedisse, aí o funcionário foi falar com ele, senhor, o funcionário de Naamã, né? Mas se ele pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Sim, faria, então vai lá e faz. Mas às vezes o que Deus está pedindo para você é algo simples, mas você olha para a pequenez daquilo que Ele está pedindo para você, para a simplicidade daquilo que Ele está pedindo para você, e nem você mesmo acredita que a partir dali o Senhor pode mover o sobrenatural e fazer algo poderoso e maravilhoso. Você está me entendendo? 1 Coríntios 3,9, na Almeida Revista Atualizada, fala assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então olha só o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo: nós somos cooperadores de Deus, a gente tem parceria com o Espírito Santo, mas vocês são lavoura de Deus, vocês são edifícios de Deus. Então o apóstolo Paulo estava dizendo assim, eu sou parceiro de Deus, tenho parceria com o Espírito Santo, e ele está comparando o trabalho dele com a plantação de uma lavoura, entendeu? Mas olha só, então o que é o trabalho de um lavrador? Vai preparar a terra, ele vai plantar uma semente, sim ou não? E aquela semente vai se transformar numa planta, talvez uma árvore, e vai dar muitas sementes e muitos frutos. Gente, a proporcionalidade do que ele fez com o resultado que deu é muito grande, não é verdade? Sim ou não? Gente, se a gente nunca tivesse visto isso, a gente diria, não, isso é impossível. Você está me entendendo? Imagina que se você nunca tivesse visto uma árvore, uma semente, você só conhece a árvore, uma árvore de abacate, por exemplo. Quem gosta de abacate aí? Abacate é top, isso, o abacate já tem um sementão, né? E você vai para aquela baita daquela árvore, lá na casa que eu morava quando eu era criança, tinha um abacateiro violento, gigante, grandão, tem uns abacateiros que são violentos, na verdade, sei lá, uns 5, 6 metros de altura, um caulizão assim, não dava nem para abraçar, meu irmão, um monstrão no abacateiro, todo ano dava, sei lá quantos quilos de abacate, tinha uns 3 galhos dele que subia para cima da minha casa, assim, ó, e a minha mãe mandava a gente subir na árvore, colher os abacates, porque se caísse na telha, quebrava as telhas tudo, meu irmão. Quando caía maduro não tinha problema, o problema quando vinha aquele ventão e caía verde, aquele negócio duro, assim, pô, quebrava a telha. Entendeu? Aí imagina aquela munaia daquela árvore que gera, sei lá,
por ano, mais de 100 quilos de abacate, um pé. Alguém pega, você nunca tinha visto isso, alguém pega uma semente, tudo isso aí, ó, saiu do negócio pequenininho que nem esse aqui. Você acreditar? Não. Porque é algo tão pequeno, que não tem lógica de algo tão pequeno acontecer algo tão grande. Mas a lavoura representa essa associação entre Deus e o homem. O homem faz algo pequeno na terra, e Deus faz com que aquilo que é pequeno e que foi jogado na terra vire algo grande, poderoso. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se esse abacateiro não tivesse sido cortado, esse abacateiro existia lá antes de eu nascer. E se ele não tivesse sido cortado, eu ia morrer, aquele abacateiro e continuar dando abacate. Você acredita nisso? É só podar direitinho, vai dar abacate para o resto de muitas vidas. Não é para o resto da vida, é para o resto de muitas. Quando eu nasci, aquele abacateiro já era gigante. Entendeu? Se não tivesse sido cortado, que depois cortaram, estaria dando abacate até hoje. Se eu morasse lá, as minhas filhas estariam comendo daquele abacate. Depois, os meus netos comeriam daquele abacate. E possivelmente os meus bisnetos e trisnetos comeriam também daquele abacate. Isso começou como? Uma semente, que gerou algo tão grande, que gerou coisas por muitas gerações. Olha só que poderoso isso. O nosso trabalho é o trabalho de um lavrador. Ele faz algo pequeno, mas espera algo grande, porque ele sabe que o algo grande vem de Deus. Deus usa aquela coisa pequena, Deus usa aquilo que é natural e simples, porque Ele escolheu assim. Amém? Se você não fizer as coisas naturais e simples que Ele vai te inspirar a fazer, Ele não vai fazer aquilo que é grande, poderoso e maravilhoso, porque Ele espera a sua atitude. Amém? Ele te dá uma inspiração e algo, se você faz aquilo que é pequeno e simples, algo grande, algo poderoso, algo maravilhoso acontece. Amém? Então a imagem da lavoura alegoriza essa, de uma forma perfeita, essa parceria que Ele quer ter com a gente. O homem faz algo pequeno e simples. Deus faz algo poderoso, grandioso e maravilhoso. A parceria com o Espírito Santo vai nos dar a sensibilidade para fazer essas coisas simples, para que o Senhor faça as coisas maravilhosas. Eu quero ler com vocês aqui a história de Filipe. Se a gente parar para pensar, Filipe, ele nunca fez nada grandioso. Ele sempre fez coisas simples. Mas essas coisas simples Deus usou para fazer algo. Ele fez aquilo que é natural e simples, mas porque foi sensível ao Espírito Santo e fez aquilo que é natural e simples, o Senhor usou aquilo que é natural e simples para fazer algo maravilhoso. E é nesse nível que o Senhor quer te levar esse ano. O Senhor quer que todos nós sejamos Filipes esse ano. Filipe vai ser o nosso nome. Eu sou César Filipe esse ano. O pastor Marquinhos é Marcos Filipe. A pastora Raquel é Raquel Filipe LSP. Amém? A Gislaine é Gi Filipe. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome esse ano? Filipe. Amém? Um evangelista, alguém simples, um tesoureiro, viu, Kio? Cadê o Kio? Até os tesoureiros Deus usa, meu, pensa. Deus usou Filipe para tirar a imagem negativa que Judas deixou do tesoureiro. Judas acabou com a profissão, irmão. Ninguém mais queria ser tesoureiro. Queimou. Não vou ser tesoureiro. Não vou ser tesoureiro. Todo mundo ficou com medo dessa função na igreja, meu irmão. Entendeu? Aí Jesus começou a usar os tesoureiros tudo para fazer coisa violenta.
Você está me entendendo? Hã? Atos 8, 27 a 40. Olha o que diz ali. Atos 8, 27 a 40, eu vou ler na NTLH. Filipe se aprontou e foi. No caminho... não, eu não quero ler só esse. Deixa eu ver. Não. Bota no 26, deixa eu ver. Aí mesmo. Eu só comecei um depois. Ó. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Na minha entrevista, não, eu quero nem te legar, desculpa. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho, um caminho deserto. Entendeu? Vou continuar lendo aqui na minha agora aqui. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Um papo de tesoureiro para tesoureiro. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanhe-a. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foi injusto com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou: por favor, me explique uma coisa. De quem que o profeta está falando nisso? De quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das Escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem, anunciando o evangelho por todas as cidades, até chegar a Cesareia. Irmãos, olha só. Filipe, ele fez coisas simples, e através delas, o Senhor fez coisas poderosas e maravilhosas. Para começar, nós podemos aqui identificar 3 níveis que, pela simplicidade, Filipe alcançou de relacionamento com o Senhor. Filipe creu no Senhor. Creu ou não creu? Se tornou um membro fiel da igreja. Ele tinha tanta confiança dos líderes e do povo, que ele foi um dos 7 que foram escolhidos para serem os tesoureiros da igreja. Pessoas de confiança. Entendeu? Aí começou a perseguição. Não é? Começou a perseguição da igreja. Quando mataram Estevão,
Os romanos viram que o povo ficou feliz que mataram Estevão, então vão matar mais gente. Eles gostaram da ideia. A pessoa tem medo de fazer, né? Depois que faz, vê que dá certo, cria coragem, quer fazer mais, não é verdade? E começou uma perseguição. E Filipe teve que fugir de Jerusalém. Mas ele não simplesmente saiu ao léu. Eu não creio nisso. Por que eu não creio nisso? Porque a Bíblia diz que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É que Filipe era rendido ao Espírito Santo. Filipe não fazia nada sem perguntar para o Espírito Santo. Eu imagino que Filipe, aquela situação toda, e ele temendo a vida dele, viu seus irmãos, eu imagino que Filipe foi orar. E foi perguntar para Deus o que ele tinha que fazer. E talvez na oração dele, ele sentiu algo na sua mente, algo sutil na sua mente, ou no seu coração. Vá para Samaria. Algo simples que não dá nem para classificar como algo sobrenatural. Tanto que a Bíblia nem registra isso aí. Você diz que ele foi. E quem escreveu, que foi Lucas, disse, olha, por causa da perseguição ele foi. Você está entendendo? Mas não acredito que foi só perseguição. Claro que aquilo foi a motivação que ele foi, que levou ele a orar, para saber do Senhor o que fazer. E veio aquele pensamento, a consciência dele, aquele sentimento, e porque ele tinha sensibilidade, ele identificou que de uma forma bem sutil era o Espírito Santo. Eu imagino que o Espírito Santo lembrou ele das palavras do Senhor: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e aos confins da terra. Ele estava lá com Jesus, disse essas palavras. Eu imagino, isso aqui é quem? É a minha imaginação, eu duvido que tenha sido diferente. E aí, ele lembrou dessa palavra de Jesus, é mesmo, olha só, tem uma palavra do Senhor que testifica essa sensação que eu estou tendo. E ele levantou, e ele foi para Samaria. O que ele fez foi simples. Muitos classificaram aquilo como uma fuga. Lucas classificou isso como uma fuga. Porque Lucas não estava lá quando isso aconteceu. Lucas, ele foi estudar. E se você vê direitinho o início do Evangelho de Lucas e de Atos, que foi Lucas que escreveu, Lucas se propôs a estudar como um historiador para contar o que aconteceu. Você está entendendo? Para muitos, Filipe fugiu. Agora, por exemplo, Jonas fugiu, sim ou não? Jonas fugiu com medo e se deu mal. Filipe não pode ter fugido, porque olha o que Deus fez em Jerusalém, olha o que Deus fez em Samaria. Você já viu alguém fugir do propósito de Deus e Deus usar ele poderosamente? Você já viu? Nunca vai ver. Por que pessoas enterram seu ministério? Porque fogem por rebelião, não submetem à correção, não submetem à direção de um líder, na verdade enterram seu ministério. Né? Filipe foi para lá e começou a fazer grandes obras lá, meu irmão. Até Simão, que era um feiticeiro, que ele chamava ele o homem que era o grande poder de Deus. Até ele se tornou seguidor de Filipe. Você está entendendo? Aí os apóstolos foram lá orar porque depois recebeu o Espírito Santo. Na segunda vez que ele foi enviado, já não foi uma impressão, já não foi algo sutil. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, sobre o muito, aí já apareceu um anjo para ele. Mas olha aqui, naquilo que era sutil, levou ele para um lugar maior, e que ele humanamente até podia entender o porquê que está vindo para lá. Mas agora aquilo que se manifestou com grandeza, um anjo apareceu para ele,
Um anjo falou com ele, mandou ele para um lugar menor. Uma estrada que era pouco utilizada, um lugar praticamente deserto. E o Senhor não falou, não contou para ele o porquê. Aí ele andando lá, vê uma carruagem, o Espírito Santo sutilmente fala com ele: Felipe, acompanha aquela carruagem. Eu não sei por quanto tempo que ele andou do lado daquela carruagem, mas ele mandou acompanhar aquela carruagem. Algo simples, algo humilde. Quem que acompanhava a pé as carruagens dos grandes homens? Quem? Os escravos, os serviçais. Tem muita gente, tem muitos de nós aqui, que para Deus usar a gente quer que as pessoas nos achem importantes. Não, a pessoa tem que me admirar, a pessoa tem que ver algo diferente em mim. Felipe, acompanha, fica andando do lado como um escravo, fica andando do lado como um servo. E Felipe, você entendeu por quê? Imagina, ele podia ser taxado de querer ser um assaltante, podia ser taxado de querer ser um intrometido, ficar ouvindo o que o cara está fazendo dentro da carruagem dele, não é verdade? Sim ou não? Quem tem carro aí? Quando alguém começa a andar do lado do seu carro e olhar para dentro, como é que você se sente? Dá uma sensação esquisita ou não? É estranho, meu irmão. Você vai pensar algo bom? Está me achando bonito? Não, eu pensaria, deve estar me achando bonito. Mas cada um com seus pensamentos, na verdade. Se achar bonito não é pecado. O se achar feio é pecado, viu? Que foi Deus que te criou. E tudo que Ele fez é bom, perfeito. Eu sou bom, perfeito e agradável aos olhos do Pai, amém? Você pode não concordar, mas o meu Pai concorda. Aí, irmãos, ele fica, aí imagina só, ele fica pensando assim, né? Rapaz, Deus vai me dar uma palavra, falar para esse cara, né? Entendeu? Nada, ele ouviu o cara lendo a Escritura Sagrada e foi inspirado. Você entende que você está lendo aí? Irmão, o Senhor usou Felipe para converter o eunuco foi batizado. Felipe joga o eunuco na água, tira o eunuco da água, imagina que eles se abraçaram. Quando eles estão saindo d'água, foi a terceira forma que o Felipe foi enviado. O que acontece com o Felipe? É transladado. Ele foi teletransportado. E apareceu numa outra cidade. Eu acho que a experiência mais poderosa do eunuco não foi Felipe ter andado do lado da carruagem, nem Felipe ter explicado algo que ele sabia porque era judeu, mas foi ele ter sumido no abrir e fechar de olhos da presença do eunuco. E ele continuou anunciando o evangelho. Mas olha o nível. Primeiro, um pensamento, um sentimento, que confirmou por uma palavra que ele ouviu da boca de Jesus. Depois um anjo. Depois foi transladado. Você está entendendo? Porque ele decidiu fazer coisas naturais e simples. Porque ele fez coisas naturais e simples, Deus fez coisas poderosas e maravilhosas. Por isso que esse ano o seu nome é Felipe. Você tem que buscar uma parceria com o Espírito Santo, para que você possa fazer as coisas naturais e simples que Ele quer que você faça, para que a partir daí, Ele, que é seu parceiro, que está ao seu lado, faça a sua parte que Ele faz, a dele. Ele fará coisas poderosas e maravilhosas. Amém? E você terá experiências como Felipe. E você será como Felipe. Não igualzinho a ele, não o ministério dele, mas naquilo que Deus tem para ti, Ele vai te usar como Felipe.
Receba isso no seu coração, amém? Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Você está disposto a ser um Filipe este ano? Para começar a estabelecer uma parceria com o Espírito Santo? Você está disposto a obedecer a ordem dele, a testificação dele, algo sutil, para que você faça coisas naturais e simples, para que ele faça aquilo que é sobrenatural, poderoso, maravilhoso. Enquanto toca essa canção, ore ao Senhor. Ele quer ouvir da sua boca isso hoje. Oh Espírito Santo, precisamos aprender a viver em parceria contigo, Senhor. Me conheces, ajuda-nos, Senhor. Coração, Ribacou querer baixar. Bibibi passei a transforma-me conforme a tua palavra. Oh, aleluia. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então, Oh Espírito Santo, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então, oh aleluia, aleluia, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me e como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado na maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor meu Deus, ó Espírito Santo, nós queremos, nós precisamos, Senhor, estabelecer uma parceria com o Senhor, porque queremos ser usados pelo Senhor, usado nas coisas simples e naturais, para que o Senhor faça aquilo que é poderoso, glorioso e sobrenatural. Senhor, que o Senhor venha começar a corrigir a nossa visão,
Corrige tudo aquilo que está errado dentro de nós e que tem nos impedido de viver de fato uma parceria com o Senhor. Da nossa parte, simples e natural, da tua parte, gloriosa, poderosa e sobrenatural, nos guia, Senhor, a cada momento deste ano, para que possamos aprender e colocar em prática o que aprenderemos, para que assim possamos experimentar esta vida maravilhosa, esta vida em parceria com o Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos? Então se prepare, esse ano vai ser forte o negócio, amém? Glória a Deus, Deus te abençoe. Não sai sem me dar um abraço. Não vai ter apresentação. Não. Botaram um bilhete aqui, quem foi que colocou? Foi tu, né? Não vai ter apresentação, amém.